Tudo bem, né, Hernan? Ó, vamos ver o que tem de mensagem aqui pra gente. Ó, Vasco na Colômbia, não sei o que é isso, mas... Vasco na Colômbia é o Inestrosa. Ah, o Inestrosa. O Inestrosa é jogador que a gente conhece, né? Que se destacou muito no Atlético Nacional, na última Libertadores. E é um jogador que tinha já uma conversa em andamento com o Boca Juniors. E aí o Vasco vai lá e toma a dianteira. E hoje podemos dizer com muita tranquilidade que o Vasco está à frente nessa corrida do Boca para contratar o Inestrosa. Tá na frente. Tá na frente. O Santos também tentou, não foi? Chegou a sondar. Muita gente tentou. Acho que o Atlético Mineiro também foi citado nos bastidores lá do Atlético como possível reforço, um nome que estava lá na lista. Muito bem cotado no futebol brasileiro. E aí o Vascão, ó, deu um chapéu, aí tá dando um chapéu no Boca. Olha aí o Vascão ainda no chapéu. Você sabe que ele era a base do Palmeiras, né? Sabe por que ele não ficou no Palmeiras? Por quê? Ele foi muito bem avaliado lá, viu, Bruno Andrade? E ele era um dos destaques da base. Isso é verdade, mano. Só que aí foram duas questões. Primeiro, ele tinha um valor, para ele continuar no Palmeiras, tinha um valor muito alto. Um valor fixado. Não é culpa do Palmeiras. Não. O Palmeiras queria que ele Mas o valor ficou astronômico. O valor era muito alto. E Já conversei com o João Paulo Sampaio sobre esse tema. Então, ele confirmou isso daí? Confirmou. A questão foi o valor mesmo, que era algo impagável para um jogador que era uma aposta ainda. Isso, que era um cara da base, mas ele já tinha valor de um contrato de um cara, mas o Palmeiras queria que ele continuasse. Queria. E outra coisa que eles sentiram lá, e isso é uma curiosidade, ele era muito jovem, né? Era moleque, acho que ele tinha 15, 16 anos. E ele sentia muita saudade de casa. Tinha esse lado ainda psicológico e aí entrou nessa de tipo, caramba, a gente vai investir essa grana toda, como será que ele vai... Será que ele já tá maduro para continuar aqui no Brasil ou não? Então, teve ainda essa questão que pegou também. Mas assim, futebolisticamente, o Palmeiras queria que ele continuasse. Bruno, atualização aí sobre o Inestrosa, porque é o que estão perguntando, tá? A gente falou no comecinho do programa, mas o Yuri Excel tá perguntando e também do próprio Brenner. Essa história do Brenner também já tá há um tempinho. Tá lá ainda, tá. E Ryan, e Cuiabano, então tem um mercado movimentado. Tem Ryan, tem Cuiabano. Vou começar por último, então, com o Cuiabano. Ontem o Globo Esporte trouxe a informação que o Vasco tentou a contratação, que tenta a contratação do Cuiabano. Fui um pouco além disso, confirmei que o Vasco já fez uma primeira abordagem por empréstimo e o Nottingham Forest, por enquanto, não se vê interessado. Hoje a prioridade do clube inglês é uma venda. Há outros interessados no Brasil, não me abriram, mas disseram sim que o Vasco procurou com a ideia de empréstimo até o fim do ano e o Nottingham Forest, por enquanto, colocou essa posição, essa possibilidade de lado. Sobre o Ryan, o Bournemouth continua esperando entre hoje e amanhã uma resposta definitiva, porque o Vasco vai empurrando com a barriga, não quer negociar nos moldes atuais, mas não dá um não significativo. Não chega e fala, não queremos e ponto. Vai empurrando, até porque o Ryan quer muito, os agentes querem muito, a família quer muito. Isso, evidentemente, que vai prendendo o futuro do atacante. O que dá para dizer de novidades sobre o Ryan, para além dessa questão do Bournemouth continuar à espera, é que o Bournemouth continua com um representante oficial no Brasil para tentar desbloquear essa situação. Enquanto o Vasco não falar um não redondo, gigante, significativo, o Bournemouth mantém esse representante no Brasil, de forma mais específica, claro, no Rio de Janeiro, enquanto não tiver essa resposta oficial, porque o Bournemouth continua sonhando, tem o sim do jogador, e até por conta disso ainda acredita ali uma réstia de esperança que a negociação pode vingar, não custa lembrar, 28 milhões de euros mais 7 milhões de euros por objetivos, 35 milhões de euros é a oferta oficial, já oficializada pelo Bournemouth. O Vasco continua insistindo nos 50, há esse distanciamento então de 15, negociação difícil que o Bournemouth acredita muito por conta do sim do jogador. Sobre o Inestrosa, eu mandei mais cedo agora no grupo aí, o negócio está praticamente fechado, me confirmam 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais da cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do colombiano, então é mais um reforço, falta só assinar, não dá para cravar que está fechado porque não assinou o contrato, mas o Vasco garante então, ou muito perto de garantir mais um reforço ofensivo. O Brenner, eu passo a bola para o Hernan, enfim, o Hernan está acompanhando até de forma enfim, de perto a situação do Brenner, que continua na Itália, mas é isso, o Cuiabano, empréstimo não,
O Ryan, o Bournemouth, continua à espera de uma posição oficial, mas sonhando. E o Hinestrosa, então, praticamente fechado, 5,5 de dólares por 80% dos direitos econômicos. Informação, então, do Bruno Andrade, hein? Olha aí. Golaço do Vasco contratar esse cara. É muito bom jogador mesmo. Ele fez uma bela Libertadores ano passado lá pelo Atlético Nacional. Não, e ele tava quase fechado com o Boca, né, cara? Com o Boca, é o que vocês falaram. Até eu vi a imprensa argentina falando que, tipo, ele já tinha passagens compradas para viajar, para assinar contrato com o Boca, e parece que a informação do Bruno e da galera que o Vasco atravessou o negócio e vai pagar um bom dinheiro por ele, né? Ó, o Perdiz Aliás, está por aqui. falar em atravessar, a gente tem ideia aí depois de Guido Rodrigues, viu? É. Quando formos falar de Grêmio, se houver tempo. Só dar o detalhe do Brenner, É. que é a apuração em tempo real, o Brenner, o Vasco fez um ajuste na questão salarial, porque o que estava pegando né, para nossa audiência aqui rotativa, o Brenner né, enfim, e Vasco não se acertaram ainda na questão dos valores, tinha uma diferença para ser vencida ali, para ser ultrapassada. O Vasco ontem manda uma melhora nessa proposta financeira de salário, agora estão aguardando o ok do Brenner para aí sim finalizar tudo e ele poder viajar para o Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco, fazer os exames e assinar o contrato. Então, assim, importante esse adendo aqui, importante esse avanço, que ontem precisa ajustar. O Vasco mandou esse ajuste, agora está na mão do Brenner de dar o ok, o aceite para poder viajar. Há um otimismo de que o negócio não vá se desfazer por causa disso. Então, a fonte com quem eu conversei, fonte nota 9.9, diz 9.9? 9.9, que é fonte muito boa, muito fiel. Sei. Tá para fechar e em breve essa situação. Salve, salve, rapaziada! E essas foram as últimas notícias do mercado da bola do Vasco da Gama. O gigante da colina se movimenta no mercado aí para reforçar a sua equipe para 2026. E a informação aí do Fala Fonte que o Vasco deu um chapéu no Boca Juniors para contratar aí o colombiano Hinestrosa. Uma contratação aí que gira em torno de 6 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos desse atleta. O Hinestrosa aí que é um meia atacante colombiano, um atacante aí de velocidade, de movimentação, de participação no jogo, algo que se encaixa muito com aquilo ali que o Fernando Diniz busca para estilo de jogo do Vasco. Então aí um jogador aí que chega para agregar muito a esse ataque do Vasco, que vai ficar um ataque muito forte, caso o Brenner também chegue. E aí, meu irmão, Hinestrosa, Brenner, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, com a chegada aí do Hinestrosa e do Brenner, o Vasco chega muito forte aí no ataque e vai ser um ataque aí interessante para essa temporada, né? Com as saídas do Verratti e com a suposta saída do Ryan, nada certo ainda, talvez o Ryan permaneça aí por mais alguns meses no Vasco. O Vasco procura aí reforçar o seu ataque, tem que reforçar o seu ataque aí para essa sequência aí de temporada. Vamos torcer aí para que o Ryan permaneça aí por mais algum tempo no Vasco, que ele não seja vendido agora. Por um lado, a gente quer que a venda seja realizada para que entre, né, um valor bom aí para os cofres do Vasco, uma venda milionária aí, algo que não ocorria há muito tempo atrás, mas por outro lado a gente quer ver aí o nosso cria por mais algum tempo, né, pelo menos alguns meses ainda com a camisa do Vasco, e o Ryan ficando, esse ataque aí vai dar trabalho para as defesas adversárias. E como a gente viu aí, os comentaristas aí do Fala Fonte elogiando muito o Hinestrosa, esse atacante aí colombiano, falando que o Vasco marcou um golaço com a sua contratação. Então, pelo que foi informado aí, só falta assinar contrato e aí o Hinestrosa vai pintar no Gigante da Colina, um negócio aí praticamente fechado. O Vasco deu um chapéu no Boca Juniors para contratar esse atleta. Sobre o Brenner, o Vasco tem tudo aí acertado com o jogador. O Vasco já negociou aí salários, fez toda a negociação aí para sua aquisição. E aí falta apenas o aval do seu clube
o clube que detém os seus direitos econômicos, a Udinese da Itália. Então, com o aval da Udinese, o Brenner também irá aí fechar com o Vasco. Então é isso, o Vasco procura aí reforçar o seu ataque, procura segurar o Ryan aí por mais algum tempo, a não ser que uma proposta bem melhor chegue aí para a mesa do Vasco. A última proposta feita pelo Bournemouth, na casa dos 35 milhões. Então o Vasco quer algo aí em torno de 40, 50 milhões de euros para liberar o Ryan e fazer essa venda. E aí o Vasco procura segurar o Ryan, fecha a contratação do Inestrosa e procura fechar aí ainda esta semana aí também a contratação do Brenner, que chega aí para integrar o elenco vascaíno e fortalecer ainda mais o setor ofensivo do Vasco. O Vasco que tentou aí, fez uma sondagem, uma consulta pelo lateral cuiabano, como foi informado. Porém, o Nottingham Forest, seu clube, não quer emprestá-lo neste momento. A informação é que o Forest quer apenas aí uma venda do lateral cuiabano, ele que se chegasse seria aí uma baita de uma contratação também, um lateral que tem uma força física muito boa, tem velocidade, tem um poder de marcação muito bom também, jogou bastante aí no Botafogo, seria uma baita de uma contratação, porém é um negócio, uma situação mais difícil aí, a sua liberação por parte do seu clube, e apenas aí uma sondagem que foi feita pelo Vasco. O Vasco que tem alguns problemas aí no setor esquerdo, né, da sua lateral, teve aí a lesão do Piton no final da temporada passada, teve que improvisar o Puma Rodrigues, o Piton retornou, mas ainda está retornando de lesão, não sabemos se ele vai ser negociado, se vai ficar, e aí o Vasco se mexe aí para tentar reforçar o seu setor esquerdo, né, na sua lateral. O Leandrinho, que deve estar de saída também, lateral esquerdo da base do Vasco, que é formado na base do Vasco. Então o Vasco também está em busca aí de um lateral esquerdo, né, para compor o seu elenco. Então é isso, rapaziada, o Vasco que continua sua campanha aí no Campeonato Carioca, o Vasco que está com 4 pontos, é o vice-líder do seu grupo, e amanhã enfrenta o Flamengo aí pelo Cariocão às 21h30. Clássico dos Milhões aí, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Flamengo, que é o lanterna do seu grupo, deve aí entrar com força máxima para este clássico. Eles estavam pensando aí em entrar com os seus reservas, seu sub-20, na verdade. Porém, pela situação atual do Flamengo aí, que ainda não venceu no Carioca, o Flamengo optou aí por entrar com os titulares. Então, vai ser um bom jogo aí de ser assistido aí esse clássico na data de amanhã. Então é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o seu like que nos ajuda muito aqui no nosso trabalho no YouTube. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento aí a gente vai atualizar vocês aí sobre alguma novidade do Vasco da Gama. Valeu, vou ficando por aqui. Saudações vascaínas.